Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelo Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. Você poderá colaborar com o programa divulgando a doutrina como ensina o benfeitor Emmanuel. Então, os dedicados técnicos colocaram aí disponíveis as redes, disponíveis a você registrar, fazer perguntas, observações. É o Facebook, o Instagram e principalmente o YouTube, onde você poderá fazer a sua pergunta ou mesmo discordar do benfeitor Emmanuel. Está bancados os facilitadores, sou José Nilson e Eurígene Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite, D'Alessandro, boa noite, José Nilson, boa noite a todos e vamos para mais um estudo. Então hoje a leitura é da pergunta 172, ainda sob o tema, intitulado no tema geral, Arte. Existem, de fato, uma arte antiga e uma arte moderna? Resposta: a arte evolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só, na sua riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão, como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. O Emmanuel é muito sábio, né? Muito sábio a colocação dele. É que a arte divina, tudo de Deus, ele tem beleza e ordem. As coisas divinas têm beleza e ordem. A arte também vai nessa beleza e ordem. Você vê uma obra de arte no universo, uma galáxia, esse universo, um planeta, o Sol, a Lua, olha que obra de arte. Um ser humano, um animal, uma planta, uma célula, que obra de arte fantástica. Então a gente vai vendo a beleza da arte. Agora, o artista, bom, ele vai na direção da arte divina. O artista que está começando no prelúdio da arte, ele às vezes está preocupado em ser criativo, é bom, porque é uma marca do artista, mas ele é criativo em cima às vezes cria uma frase de efeito, faz desse tipo. Ele não está fazendo a arte dele na direção da arte divina. Se ele faz nessa direção, ou seja, vai fazer uma música pensando na paz que a música pode trazer, na beleza, nos sentimentos que vai acordar, vai fazer um quadro, uma pintura, uma escultura, ele vai fazer desse. Não é à toa que as pessoas o termo arquiteto do universo. Olha como é que eles usam o termo, arquiteto do universo. Os arquitetos espirituais é que faz obras de artes, construções de arte. Então, o artista que já acordou para isso, nós já conhecemos esses grandes mestres que até hoje causam impacto nosso. Nós tínhamos uma obra dele de não sei quantos anos atrás, causa. Você lê, por exemplo, um salmo do Davi, você diz, você está diante de um artista
belíssima, exaltando Deus, olha. Mas Jesus, exaltando as frases de Jesus, é belíssimo, é poesia. É poesia, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a riqueza, se vestiu igual. Olha que frases lindas, são belas. O Emmanuel, as frases do Emmanuel é linda. O Chico tem frases muito bonitas. É nessa direção que nós vamos ter que compreender a arte. Eu vejo também as expressões artísticas, né? Elas são cada vez mais adiantadas de acordo com o artista, né? Com a evolução do artista. E a expressão da natureza, do belo, do rico, na sua beleza, na sua sutileza, é que vai denunciar a grandeza do artista. Quanto mais ele tem as expressões dele, da imperfeição, na arte, ainda demonstra a sua inferioridade. E quanto mais ele expressa o divino, a natureza, o belo, mais ele está se aproximando de uma superioridade. Então eu vejo assim, quando tem muita coisa nossa, né, invenção nossa, que nem o Zé Nilson falou, ainda está mostrando uma coisa muito pequena, né? E às vezes a gente tem uns artistas aí que é danado, né? Ele coloca uma xícara aqui e fala que é uma arte, e aí ele começa a elucubrar sobre aquela situação. Agora, as expressões do belo, elas são fantásticas, tanto na escrita, quanto na fala, quanto na fotografia, ou na pintura, na escultura. A gente você vai ver a riqueza do artista, né? Então, ele tentar transmitir para a gente o belo, a beleza daquela cena, daquele momento. Então, precisa ter sutileza para interpretar isso também, né? Às vezes a gente não tem essa sutileza. Então é um processo, né? Estamos em um processo aí de entendimento e de expressão também, né? Agora, eu acho que também compete a nós o que nós estamos transmitindo, né? Quais as nossas expressões aí que nós vamos deixar aqui na vida, né? Isso mesmo. Agora vai entrar o tópico afeição, questão 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Resposta. A simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Bonito, né? Profundo. Quer falar, Dani? Não, então ele convida que se a gente traz alguma antipatia perante um ser, né, que a gente possa já ressignificar, ó. A gente transforma a antipatia em simpatia como? De que maneira? Trabalhando esse sentimento da fraternidade. Por isso, Jesus todo momento convidando, quando estava encarnado, nós olharmos o outro povo como irmão, né? Os judeus perseguiam muito ali os fariseus e todas assim demonstrações mais assim, vamos dizer, profundas, a questão do desenvolvimento da fé. Ele vai dar um exemplo com a samaritana, a compaixão perante o próximo. Ele vai dar um exemplo com um samaritano, enquanto que, infelizmente, os judeus, né, ainda tinha essa questão da raça. Então, Jesus sempre convidando, olha, todos somos irmãos. Então, seria, assim, uma análise bem superficial. Posso afirmar que é muito mais natural, no início, a gente ter mais antipatia e agora, no final, no desenvolver, a gente conquistar os antipáticos através da simpatia, né? Que ele fala pelo pretérito delituoso, quer dizer, está lá no nosso passado. Então é muito mais fácil ter muito, entre aspas, inimigos, ou então pessoas antipáticas, e que isso vai ser transformado na simpatia. Mais ou menos isso, doutor Nilson? Com certeza, você está dizendo certo. O Emmanuel ali chama a atenção que a base está no espírito, lá na alma. Você às vezes escuta uma frase,
essa frase pode ser antipática ou um gesto lá da pessoa, primeiro, às vezes, pela cultura, pelo conhecimento, pela crença nossa agora, está sendo educado que aquilo não presta, por exemplo. Mas também aquela frase pode estar acordando feridas que você tinha lá de 3, 4 encarnações lá atrás. Acorda. E faz lembrar, você nem tem consciência, mas é lá algo. O cara disse uma frase que lá dentro tá para você, para o outro a frase não está mais para você dar. Mas o Emmanuel chama a atenção, você tem que fazer tudo agora para transformar essas antipatias em simpatias, entender. O cara disse, ele não estava com essa intenção, ou ele está equivocado, ou no momento está doente, ou a maneira dele pensar ainda é desse jeito. Você entender isto. É um irmão meu que momentaneamente está pensando daquele jeito. Um exemplo que a gente vê hoje, o cara diz, defende o comunismo, aí o cara fica, não, é um irmão nosso que acha que aquele caminho é bom, não estou dizendo que está certo, mas você tem que entender aquilo. O cara diz, não, usar droga é uma coisa boa, você diz, é um irmão nosso que momentaneamente está achando aquilo, ele está equivocado, você não precisa trazer essa antipatia, precisa talvez até vibrar para ele começar a mudar, a entender isto, porque o que tem mais compreensão, ele tem que entender o que tem menos. Quem já desenvolveu muita capacidade de simpatia vai ajudar o que não desenvolveu. Por isso que eu tenho repetido muito essa frase assim. Para as mulheres, sobretudo, eu digo assim, use a força do riso. O riso é uma arma fantástica da mulher. Aprenda a cumprimentar as pessoas rindo. Você fica agradável e todas as pessoas gostam. E os homens, eu sempre digo, use a gentileza. A gentileza é uma força fantástica do homem. Abre as portas. Então, o homem que treina gentileza e a mulher que treina o sorriso suave estão treinando simpatias, estão neutralizando um bocado de antipatias lá atrás. E tem que entender também que, assim, se eu tenho uma antipatia ou alguém tem uma antipatia por mim e está ali do meu lado, é alguma necessidade que eu tenho de fazer o acerto ali. Às vezes até dentro da própria família, existe isso, né? Então, assim, se tem uma causa aí, se eu não sei a causa agora, né? Talvez você não tenha feito nada nessa existência, mas pode estar lá atrás, né? Que o Zé Nilson estava falando. Então, você que tem mais entendimento, mais conhecimento, você tem que usar. Então, é o grande desafio, é esse mesmo, de você buscar cada vez mais a simpatia, né? Sem falsidade. Porque você está conhecendo, você sabe, né? E sem arrogância, né? Porque às vezes ou soberba, você pode estar se achando, não. Mas é a verdade, você está sendo verdadeiro. Esse é o grande lance. Com tanta informação, eu faço o que com essa informação? Eu tenho que usar, né? Exatamente. 174. Poderemos obter uma definição da amizade? Resposta. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida, na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito, que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. Como falou o Sr. José Nilson, bem sábio e poético, né? O senhor Emmanuel, né? O Emmanuel, ele tem uma linguagem, fantástico, né? Uma linguagem bonita, né? E a frase dele, Jesus é o maior amigo da humanidade. Amizade, ele tem a maior amizade por todo mundo. Porque a amizade já é uma forma de amor.
É uma forma, é um amor que já está exteriorizando. E realmente, no momento difícil, você ter alguém que você possa chegar ali junto é uma coisa fantástica de boa. Isto é, que nós sabemos que é para nós, temos que pensar em fazer isso para o outro. Então, a amizade é você vê assim, nações amigas. Quer dizer, nação amiga não faz guerra uma com a outra. Quem faz guerra é a nação inimiga. Você vê, não é? Tribos amigas, elas não fazem guerra. Facções, briga de facções, não tem amizade. Olha lá, briga de facções. Não tem amizade. Não a amizade é uma suavidade nessa estrada, como ele disse, na estrada da vida, as amizades. No passado, nos homens da caverna, ninguém tinha amizade. Ali era, cada um queria sobreviver, nem que derrotasse o outro. Depois vai formando família, aí a família já começa a ter amizade ali, o pai com o filho, a mãe com o filho, aí o homem protegendo a mulher porque tinha interesse, a mulher também protegia o homem por ter interesse, e já foi formando amizades, e vai formando até formar, como disse, amizade entre nações, entre países, entre planetas, é assim que deve existir. Então, essas amizades é o início que vai culminar depois lá no amor. Do amor que vai culminar, no amor. É um caminho belíssimo, e o Emmanuel usou uma frase bonita, como sempre, né? É uma construção, né? Isso é uma construção. Hoje a gente pode ter certeza que temos N amigos aí, pessoas amigas, foi construindo ao longo da nossa existência espiritual. E que hoje você tem pessoas que você nem precisa ver, né? Às vezes você tem 30 anos que não vê e você tem aquela relação estreita, até de confidenciar alguma coisa. Porque aquilo já foi construído, já foi sedimentado, né? Então, essa construção agora tem que se alargar, lógico, para todos os lados, né? A gente, quando ele fala Jesus, o amigo de todos, né? Quer dizer, ele já conhece todo mundo, já que você conhece, então eu sei das imperfeições, sei dos problemas dos outros, deles, então isso já não me choca mais, isso não me perturba, porque eu não sou perturbado mais por essas coisas, porque eu já desenvolvi essa capacidade. Então, da amizade também, você com o tempo, eu acho que vai desenvolvendo isso, e vai estreitando esses laços. Isso é uma coisa muito interessante, porque a internet, ela proporcionou isso. Ela proporcionou você rever amigos lá do passado, de tantas décadas atrás, e que parece que tem relações como se nunca tivesse perdido esse contato. Parece que foi construído lá atrás e sedimentou. Então, assim, deve se avaliar bem, até no meio de comunicação, essa questão de amizade. Porque às vezes fala assim, eu tenho tantos amigos, e às vezes não tem nada disso. É uma coisa falsa, ilusória, porque a relação, ela vai ser construída no tete a tete, no dia a dia, ela vai ser construída não no virtual, porque o virtual ainda é muito cheio de máscara. Não sei se eu estou me estendendo, mas assim, essa relação física, essa relação do dia a dia, é que vai sedimentar, que eu vejo. Porque às vezes você pode construir até uma relação via internet, mas quando vai para o dia a dia, que você vai passar a vivenciar aquela experiência, pode ser um pouco dolorosa, né? Aquilo que você imaginava, né? Sim. Mas eu vejo que é uma construção. E eu vejo assim, pessoas que a gente tem uma relação estreita, emocionalmente, mas fisicamente às vezes nem se vê. Sim. Né? Questão 175. O Instituto da Família, organizado no plano espiritual, antes de projetar-se na Terra? Resposta. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências
recebidas da mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Então, olha só a responsabilidade da família e que o Espiritismo toda hora nos convida, as casas espíritas estimulam os estudos com os pais, com as crianças e com os jovens, né? Então, uma doutrina que não estimula isso está não colaborando para o futuro aí da humanidade, né? Porque a família é coisa de Deus. É só a pessoa observar. Os homens reúnem família, mas os animais é família. Até a classificação em biologia é família. As plantas é família. Você vê os peixes estão ali tudo junto, a mesma espécie, tudo junto, formando o cardume, as abelhas junto, as formigas. E é assim que trabalham, que ficam. As borboletas, família é coisa E se é coisa de Deus, ele tem a base lá atrás. Então foi sendo construído. Então esse sentimento de família vem sendo construído desde o início. Você vê o índio desencarna, ele não, quando está ainda da forma primitiva, ele até espiritualmente, ele fica ali junto, ele não sabe viver fora daquilo. E às vezes precisa vir ali encarnar para poder ele tomar e tomando, avançando. Mas ele fica junto, ele não sabe. Os espíritos desencarnam, onde é que fica? A afinidade junto ali. É a família espiritual dele. Ele se afina tanto no bem como às vezes no mal. Ele está afinado ali junto dele. E isto aqui a gente precisa. Você, como eu disse, o gambá adora o cheiro da gambazinha. É a família, está ali sempre buscando isso. Eles estão. Aí o mundo espiritual vai preparando. O André Luiz, ele diz uma passagem interessante. Ele diz: nos homens primitivos, quando começou logo, eles nem sabiam falar, não tinha condição, porque está vindo. Aí ele diz assim: aqueles mais primitivos aqui deixaram ficar mais tempo lá no mundo espiritual para os arquitetos espirituais, esses engenheiros siderais, começar a ajeitar a traqueia, as cordas vocais dele, preparando para ele ter voz. Aí ele preparou, custou um tempo grande para encarnar, o corpo já ter condição para ele começar a falar. Olha como é que eles vão preparando essa família. Só que os outros estão se preparando, agora o homem vai se preparar, agora vai ter a fala, vai se iniciar, vai formar agrupamentos, até chegar num dia que ele tem isso numa consciência, como Jesus ensinou para nós. Deus é nosso Pai, ou seja, Deus é Pai de todos vocês. Vocês todos são irmãos, são tudo da mesma família. E ainda ele bate mais forte. Deus é Pai, mas é Pai dos animais, das plantas, das bactérias, de todos os seres viventes. Vocês são tudo irmãos. Olha a família onde é que vai parar. Um exemplo prático, um dia desse eu estava com um sobrinho e aí eu perguntei para ele, recém-casado, tem pouco tempo lá, e aí eu perguntei: quanto você almoça em casa? Ele falou: não almoço, porque eu já tinha conversado com a esposa, ela fez umas queixas. Aí eu falei assim: quanto tempo dá do teu trabalho a em casa? Dá uns 7 minutos. Eu falei: poxa vida, então você vai almoçar em casa todos os dias. Porque você vai construir hábitos que os seus filhos vão ver você fazer isso, o seu esforço, o esforço dela lá, também lá em apresentar um almoço, ou então alguém, quem cuida disso. Você está construindo um ambiente diferente e dando exemplo para o teu filho que está ali. Ele vai estar te vendo todos os dias. Então, se você criar hábitos que com toda certeza eles vão copiar no futuro. Você faz a prece antes de almoçar, de agradecimento, por que não? Você, depois que almoça, você agradece quem fez o almoço. Olha, que o almoço estava tão bom, nunca comi uma comida tão boa. Porque a gente não tem ideia. Você acaba ali do almoço, você ajuda a lavar uma loucinha, você vai construindo com alguns hábitos esse perfil de família, que é de responsabilidade. Que você tem responsabilidade sobre pessoas que estão ali
momentaneamente sobre a sua guarda. Então, você vai construir hábitos saudáveis. E a educação, a boa educação, é um conjunto de hábitos saudáveis. Então, quando eu vou repetindo isso, eu vou me tornando uma pessoa educada. Se ele vê você todo dia acordando e arrumando a cama, ele vai fazer isso no futuro. Agora, se ele vê que você sai do seu quarto, não arruma a cama, não faz nada, não agradece e exige ainda do outro as coisas, ele vai reproduzir exatamente isso que você está fazendo. Então, você é o grande responsável pelo futuro da sua família ali. Você pode até ter problemas, como todas as famílias os têm, mas você tem uma parcela significativa como um exemplo para a família. Num esforço mesmo. Às vezes você não quer fazer isso, mas é um esforço que você... Já que eu sou pai, eu tenho que dar exemplo, então vamos tentar fazer o melhor possível. Então, dentro dos hábitos adquiridos ali na família, você é o responsável para poder introduzir isso aí. Então, vai almoçar em casa, agradeça a comida, elogie quem fez, né? Saiba ser grato, porque isso tudo, quem vai estar acompanhando, ou o marido, ou a esposa, ou os filhos, eles vão estar percebendo isso. E esse esforço, ele não é em vão. Porque no futuro vai desaguar em uma consciência tranquila. Eu fiz o esforço, tudo que eu pude fazer. Ah, mas não deu certo lá. Não tem problema, mas você fez o que pôde, o que estava no seu alcance. E o que está no meu alcance? Ninguém sabe. Você sempre pode fazer mais, né? Então, esse conjunto de hábitos aí saudáveis, eles são extremamente importantes para dar esse ar que vai ser a família física, né, consanguínea, mas que isso vai ser estendido para uma família espiritual, onde você atrai os afins ali, né? Sim. E estando em família ali, eles podem até nos ajudar nesses momentos, né? Quantos benfeitores se aproximam, né, na hora do almoço e vão intuir os membros da família, né? A pessoa traz, como você falou, alguma dificuldade existencial e eles vão aproveitar aquele momento. Porque está sendo um evangelho, vamos dizer assim, né? Não está sendo uma leitura de um texto, vamos dizer, evangélico, mas está sendo um evangelho no lar, né? As pessoas ali sentadas. É engraçado, eu posso pedir um parênteses? Sim. Eu estava no encontro de casais, isso tem há muito tempo atrás. Até o senhor Arlindo foi um dos psicólogos lá naquele evento. E aí eu estava num evento, e no final do evento, eles faziam uma surpresa para os casais. Você fica numa sala escura, muito grande, porque tinha muitos casais, e eles apagam a luz, e aí eles soltam um áudio. Lógico que naquele momento lá, tinha muita família que estava se divorciando, separando, saindo de casa, isso aqui. E eu ouvi assim, pai, volta para casa, umas coisas assim fortes mesmo, sabe? E o filho falando. Aí veio o meu filho, eu reconheci o André. Aí o André falou assim, a coisa que eu mais gosto em casa é o almoço. Ah, legal. Porque a gente faz de tudo, menos almoçar. Eu falei do almoço porque ele é significativo, sim, você reunir em família. É uma tradição, isso vem desde o início, onde você come junto com seus pares. Então, por isso que ter comida é importante. A comida, ela atrai, ela torna um ambiente mais favorável. Por isso que podia ter um bolo aqui, né, doutor Nilson? Um bolo aqui na... Então eu escutei isso e eu fiquei emocionado. E eu vi, aí depois eu fui falar com ele, é uma coisa que eu sempre lembro para eles, né? Porque ele falou isso. Então, assim, sempre quando eu passo, eu converso com um casal, isso aqui, eu falo da importância desses momentos. Porque eles são únicos e vão passar, né? E tem casais, como você falou, trabalha fora, de outra cidade isso. até. Tome pelo menos café junto. Não pode, mas então no fim de semana almoce. Fim de semana. Mas faça isso. E dá um jeito, hoje em dia a gente tem um vídeo aqui. Um trabalha aqui, mora em São Paulo. E hoje assim, estou com muita dificuldade, tem vídeo chamada. Mas você consegue reunir 4, 5, 6 pessoas. É verdade. A pandemia mostrou isso, então, os assim, aniversários. É um esforço. Agora, quem tem mais conhecimento tem que se esforçar mais. A bola está contigo, né? Então, e a gente já sabe. Não dá para negar a ignorância hoje em dia. Então, se cada um aí dentro da sua
do seu lar se esforce o máximo possível para tentar encontrar melhor meio para agregar os familiares. Né? Sim. Questão 176. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Resposta. Os núcleos familiares do além agrupam-se igualmente em falanges. Continuam aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos. Elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente, até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Então, resposta: aumenta ou diminui? A tendência é sempre aumentar. Né? Por isso que Jesus falou, registrado por João 10,16, há só um pastor e um rebanho. Né? Haverá um momento de só um pastor e um rebanho. Ele está unindo nós à Terra e ele já está unido aí com os espíritos puros do universo. Né? Ele faz parte de uma família maior. Você vê no livro Nosso Lar, do André, a mãe dele, preocupada para ajeitar o André, porque ela sabia que ela daqui a pouco ia precisar reencarnar para ajeitar até o próprio marido. Mas ela preocupada porque tinha que ter alguém da família mais preparada para juntar isso tudo, que não estava tendo, era ela só. Então, às vezes, numa família, tem lá aquelas famílias antigas, 10 irmãos, não sei quantos primos, aquela coisa toda. Precisa ter pelo menos um que tenha avanço espiritual. Não estou dizendo aqui às vezes não vai ser bom, mas pode ainda confundir. Mas esse avanço espiritual para ir congregando. Daqui a pouco aquele um tem 2, tem 3, tem 4, tem 10, aí vai ficar muito mais fácil. Por isso você via às vezes no mundo espiritual lá no Chico, me dizia assim: eu fui recebido pela minha avó, pelo meu pai ou meu irmão. E teve gente que dizia assim: pelo meu professor. Tem a jovem que falou, pelo aquele padre que dava aula lá no colégio, ou senão aquele médico que fez o parto da família. Olha a família aumentando, eles vão fazendo isso. É sempre, dizer, o Espiritismo está chegando, está ampliando. O Kardec chega sozinho, vai ampliando. Olha o tamanho que está. Jesus chegou ali, sozinho, foi aumentando. Olha o tamanho já dessa família que tem consciência que é a família ligada com Cristo, já aqui na Terra, que estão encarnados, que já tem consciência. E no mundo espiritual, quantos têm já consciência disso? Vai ampliando até chegar um dia, que é como ele diz, é um só pastor. Dessa família toda agregada, o comandante, quem é o comandante dessa família? É ele. Legal, né? Não é? É isso aí. Tem mais alguma, D'Alessandro? A questão 177? Ou não? É grande ou não? Não, é pequenininho. Então vamos fazer, Questão né? 177 perguntaram. Aí, mano, as famílias espirituais possuem também um chefe? Resposta: todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados, de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Então, o Sr. José Nilson dando a dica de Jesus, o grande mentor, e do Nosso Lar, o governador, né, como um grande pai ali, se preocupado com todos. Né? Então, você vê que, como você bem elucidou, né, quando o pai de família e a mãe de família vê a sua responsabilidade diante dos filhos, né, os sobrinhos, etc., já vai treinando para ser um mentor de uma família bem maior. Né? Você vê que ele fala do Nosso Lar. O Nosso Lar é uma das milhares de colônias que tem aqui e nos outros planetas. Mas ele diz assim no Nosso Lar, André Luiz diz, eu tenho informações seguras que o governador e a irmã veneranda são os dois que já tiveram contato com Jesus. Eles evitam falar isto aqui. Quer dizer, olha como é que vai pegando, o cabeça vai pegando, porque vai... Ele diz que esses dois eram os dois que realmente tinham contato com Jesus. E eles evitam falar. Aí eles dizem isso.
Você gostou? Então você pode fazer as suas observações. Por favor, escreva aí, faça as observações. E não pôde acompanhar o programa que vai ficar disponível na Rede Mundial de Computadores, você pode ir também presencialmente toda quarta-feira na Rua Silva Jardim, número 1, no Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Tem um estudo presencial da obra Consolador com o facilitador, o Sr. José Nilson. Então agradecemos aqui na bancada os irmãos Orígenes Caetano, o Sr. José Nilson, e a você que emitiu bons pensamentos para todos nós. Com a permissão divina, retornaremos daqui a 15 dias. Muito obrigado. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.